A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota nesta quarta-feira a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 16 anos. O projeto cria uma salvaguarda para que os jovens respondam criminalmente quando envolvidos em crimes hediondos, tráfico de drogas e tortura. O presidente da Casa, Renan Calheiros, já se manifestou contra a PEC. Hoje, no Rio de Janeiro, foi celebrada a missa de 7º dia do menino João Hélio Vieites, que foi morto após ser arrastado por 7 quilômetros pelo lado de fora de um carro. Entre os responsáveis estava um jovem de 16 anos. O fato fez reacender a discussão do tema no Congresso Nacional. Conosco aqui no estúdio, o advogado Auri Lopes Júnior, professor do mestrado de Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Essa proposta realmente pode atingir o cerne da questão do envolvimento de jovens em atos criminais graves? Não, na verdade nós estamos fazendo uma discussão epidérmica, nós estamos tratando a questão, que é uma questão complexa, de uma forma bastante simples e reducionista. O que as pessoas precisam compreender é que a violência é um fato social complexo, sempre existiu e sempre vai existir. Claro que nós temos níveis absurdos de violência que nós temos que reduzir para poder coexistir com eles. A questão também está sendo discutida ao calor da emoção. Não se nega que o crime cometido no Rio é extremamente grave e cruel, da mesma forma que não se nega a violência. Ou seja, não se defende impunidade, ninguém em sã consciência defenderia impunidade. O que nós defendemos é uma discussão séria sobre a questão. Não se pode legislar sobre o calor de um caso, porque é uma legislação casuística, epidérmica, completamente reducionista na matéria. Se nós partirmos para uma redução da maioridade penal, nós seguiremos numa linha que o Brasil já está há muito tempo e que se mostrou fracassada, que é a banalização do direito penal. Enquanto nós pensarmos que o direito penal é a panaceia e que vai resolver todos os males, nós estamos no caminho equivocado. O direito penal e pena têm que ser reservados para crimes graves e para situações realmente imprescindíveis. E nós estamos hoje banalizando. Se nós seguirmos nessa linha, nós vamos agravar o quadro, reduzindo a maioridade penal. Por quê? Porque se nós colocarmos um adolescente infrator com 16 anos de idade num presídio, nós estaremos dando munição, mão de obra barata e pronta para ser manipulada e utilizada pelo crime. Porque, com certeza, neste país o crime é organizado porque o Estado é desorganizado, porque o Estado está ausente e presente ao mesmo tempo. Ou seja, o Estado está ausente de onde deveria estar. Lá no morro, lá na favela, lá onde nós precisamos. Lá só sobra o Estado porrada, o Estado cacetete, o Estado violência. E, ao mesmo tempo, o Estado está presente no crime. Só há crime organizado porque também temos a mão corrupta do Estado. Então nós vamos fomentar mais violência, gerar mão de obra para PCCs e etc. Sem considerar ainda, e as pessoas têm que ter isso presente, que nós temos hoje em Porto Alegre um presídio central com 4.000 presos. Nós temos a cadeia mais populosa do país hoje aqui. E se considerarmos que o Brasil é um ícone mundial de violência do sistema carcerário, nós temos hoje Porto Alegre, a capital da barbárie. Isto é algo muito sério. Voltando a tratar especificamente dos adolescentes, se não houver redução da maioridade penal, ainda há maneiras de resolver o problema. Esse é um outro aspecto importante que as pessoas precisam compreender. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena privativa de liberdade. Nós temos hoje adolescentes cumprindo o equivalente a uma pena de prisão em estabelecimentos como a Fase, onde ele vai ficar preso. Então existe prisão. E agora sim é um ponto que me parece muito mais útil da discussão, que é o seguinte: se nós não estamos satisfeitos com o sistema do ECA, do Estatuto da Criança, porque o Estatuto prevê que um adolescente poderá ficar, no máximo, 3 anos internado e existe a libertação ou liberação compulsória aos 21 anos. Muito bem, se nós achamos que esse período é pouco, nós podemos partir, e isso seria uma discussão séria, partir para um aumento do tempo de internação, de privação de liberdade do adolescente. Que então nós discutíssemos uma ampliação desse prazo de 3 para 10 anos, onde o adolescente, ao cumprir 21 anos, não sairia liberado, seria encaminhado para um outro estabelecimento onde seguiria cumprindo a sua pena. E mais um detalhe, este regime de cumprimento do adolescente infrator é integral fechado, ou seja, não há progressão de regime. O adolescente fica efetivamente 3 anos preso. Ainda hoje participava de um debate de manhã e um promotor levantou uma questão muito interessante. Ele disse: o adulto condenado a 18 anos de prisão
poderá, em tese, progredir com 1/6 de cumprimento. Com isso, 3 anos ele sai. O adolescente vai cumprir os 3 integralmente fechado. Logo, é perfeitamente possível pensar que 3 para o adolescente equivale a 18 para um adulto. É isso que as pessoas não sabem e não se dão conta. Professor, rapidamente para encerrar, as condições das nossas casas para tratamento de adolescentes, como é o caso da fase aqui, que tipo de tratamento elas deveriam dar para esses jovens? Bom, na verdade, a fase em Porto Alegre tem uma estrutura que funciona muito bem, está sempre sendo reestruturada, etc. Mas se nós pensamos numa dimensão macro, o Brasil hoje, nós temos condições medievais de cumprimento de pena para adultos e também para adolescentes. Detalhe, quando nós banalizamos o mal e coisificamos as pessoas, nós geramos mais violência. A violência do sistema carcerário gera mais violência. Nós coisificamos o adolescente, tratamos ele como um bicho, e ele sai de lá selvagem e mordendo. Logo, um caminho importante, muito mais para o adolescente que para o adulto, é realmente pensar em políticas de reeducação, de reinserção, de ocupação, porque ele vai sair de lá desempregado, estigmatizado e violento. Professor, muito obrigada e boa noite. Prazer. Boa noite, professor.